Bom, primeiramente bom dia, meu nome é Sérgio. Eu estou aqui para apresentar hoje a nossa calculadora. Ela se chama Calic, como você pode ver aqui, é um C igual a Calic. Assim como a maioria da nossa turma acabou fazendo a calculadora, a nossa não tem nada demais, ela é a calculadora padrão que foi pedida. Então aqui eu estou mostrando mais o código mesmo, tipo no geral, sem dar ênfase em nada, só passando tudo. E aqui em cima agora eu vou executar o nosso programa. Então vou aumentar um pouquinho aqui o tamanho da tela. Pronto, aqui está o nosso logo, aqui nessa parte de cima. Então é um Czão e o Calic no meio. É escrito para mostrar o nome. Então aqui embaixo o menu de opções. Então as opções que temos disponíveis na calculadora é o somatório, a lógica proposicional, as matrizes, análise combinatória e a opção 5 que é a sair, caso você queira sair da calculadora. Então, por exemplo, eu quero selecionar somatório, eu quero fazer uma opção somatória. Então, colocando 1 lá, que é o valor da opção, eu caio nessa tela. Nessa tela aqui nós temos duas opções. Somatório para a regra de J, que vai de M até N, para a regra J. Então, se eu quiser selecionar essa, ele pede para digitar o valor de N, que é 3, por exemplo, e eu vou até 7. Então, para isso, a somatória é de 3 até 7, né, a sequência de 3 até 7. Então, 3, 4, 5, 6, 7. E o resultado da somatória, que é a soma de todos os valores que foi dentro desse intervalo. Então, o resultado disso daqui é 25. Agora ele pede para pressionar qualquer tecla para continuar. Então, eu selecionei, aí ele voltou para essa tela. Então, se você quiser fazer de novo, é só selecionar um de novo, bota outro intervalo, e assim vai. Selecionando a opção 2 é para outra regra, né? Menos j elevado a j mais 1. Então, selecionando a opção 2, você dá o valor de m para ir até n, né? Que é a sequência. E aqui ele coloca os valores baseado na sequência que você colocou, né? Na regra. No caso que é menos j elevado a j mais 1. Então aqui ele vai dando os resultados da sequência seguindo aquela regra. Então aqui era como se fosse no 3, aqui no 4, no 5, no 6 e no 7. E aqui o resultado da somatória, que é a somatória de todos a sequência. Então voltando aqui, para voltar para o menu anterior, 3. Então você volta, você cai na tela principal de novo. Agora vamos para a lógica proposicional. Aqui tem várias, né? Todas as opções que queria. Então a 1 é a negação de P. Então, por exemplo, se eu digitar 1, que é verdadeiro, ele tem que me voltar falso, porque ele negou o que eu escrevi. Então, coloquei 1, ele voltou 0. O 2 é a negação de Q. Então, é a mesma coisa do outro, só que para quê? Então, se eu colocar 0, ele me retorna 1, que é verdadeiro, porque ele negou o que estava escrito. Então, aqui temos a opção 3, que é a conjunção. Então, selecionando a conjunção, eu digito o valor de P, então vou colocar verdadeiro, e o Q eu vou colocar falso. Então ele vai dar falso porque na conjunção ele só dá verdadeiro quando ambos os valores é verdadeiro. Então se eu colocar 3 de novo, colocar 1 e 1, ele dá verdadeiro. Se eu colocar 3, colocar 1 e 0, não, 1 e 0, dá falso. Bom, voltando aqui agora, eu vou para a opção 4, que é a disjunção de P e Q. Então, para disjunção, a regra é que ela só vai ser verdadeiro quando pelo menos uma for verdadeiro. E nos outros casos é falso. Então, se eu colocar os dois falsos, ele vai ser falso. E se eu colocar falso verdadeiro, é verdadeiro, por conter um verdadeiro. Então, a única forma de ser falso essa é quando ambos P e Q são falsos. Então, são zero no caso. Bom, agora na opção 5 é a disjunção exclusiva. E a disjunção exclusiva ela vai ser somente verdadeiro quando apenas uma das proposições ela for verdadeira. Então, se eu colocar 1 em 1, ela é falso. Por quê? Porque as duas proposições são verdadeiras e isso é falso. Então, para
somente para ela ser verdadeiro, você tem que colocar 1 e 0. Tipo, somente uma proposição tem que ser verdadeira. Então, se você colocar 0 e 0, por não ter nenhuma também, ela vai ser falso. Agora a opção 6, ela é a P que implica em Q. Então, a P que implica em Q, ela vai ser falso somente quando a primeira opção for verdadeira e a segunda for falsa. Então, ela vai ser falsa somente nesse caso. No resto, elas todas são verdadeiras. Então, se eu colocar 1 e 1, é verdadeiro. Se eu colocar 0 e 0, também é verdadeiro. Então, ela é somente falsa se for falso e falso. Agora, a última opção aqui de lógica proposicional é a 7, que é a bicondicional. Então, a bicondicional ela vai ser verdadeiro quando os dois valores lógicos forem iguais. Então, se eu colocar 0 e 0, por eles serem iguais, dá verdadeiro. Se eu colocar 1 e 1, dá verdadeiro também. Por quê? Porque eles são iguais, os valores lógicos são os mesmos. Então, e é falso nos outros casos, que no caso seria 1 e 0, é falso, e 0 e 1 também é falso. Então, aqui acaba a parte de lógica proposicional. E a gente entra na parte de matrizes, né, que é a próxima opção da nossa calculadora. Então, digitando 3, a gente cai nessa tela de matrizes. E aqui a gente pode selecionar, né, entre determinante, soma, subtração, produto e voltar para o menu anterior, que é a quinta opção dessa tela. Então, se eu entrar em determinante, ele me pede para entrar com o valor do A11, que é a coluna 1 e a linha 1. Então, A12, que é na linha 1 e coluna 2. Então, A21 segue a mesma lógica e 4. E o determinante da matriz, o valor é 17, né? O resultado do determinante aqui é 17. Então, aqui é a parte de soma de matrizes. Então, como pediram para ser uma matriz 2 por 2 pré-definida, então aqui não tem que pedir a quantidade de linhas e colunas que o usuário quer que tenha, porque foi definido previamente que seria uma matriz 2 por 2. Então aqui no caso ele quer os elementos da matriz 1, né, que é 1, 1, linha 1, coluna 2, coluna 1, perdão. Então eu vou digitar 5. Aqui da matriz 2 também segue a mesma lógica, linha 1, coluna 1. Então vou colocar 5 também. E assim vai até completar todas as posições da matriz, né? Então vamos aqui completar todas. Então aqui mostra a matriz 1 que foi criada, né, com os valores, com todos os 3 valores, esse daqui, esse e esse, né, as posições. Então aqui está o valor da matriz 1, foi tudo digitado, matriz 2 a mesma coisa, e a matriz soma, né, que é somando os valores. Então 5 mais 5 dá 10, 4 com 3, 7, 16 com 9, 7 com 9, 16 e 5 com 6, 11. E aí forma essa matriz soma. Então agora voltando, pressione qualquer tecla. Aí a matriz de subtração segue a mesma lógica da outra, só que dessa vez é subtração. Então eu vou colocar um número crescente aqui para não dar negativo. E deu negativo, tudo menos 1. Enfim, a matriz criada aqui é os valores, a mesma coisa da outra, da anterior. Então é o que digitou, formando a matriz. E depois a subtração é esse menos esse, e assim vai. Então tá aqui. Agora entrando no produto, vai seguir a mesma lógica de colocar os valores para as matrizes. E o produto da matriz é a multiplicação entre eles. Então 5 vezes 3 dá 15, 6 vezes 3 18, 4 vezes 1 4 e 7 vezes 8 56. Então essa é a matriz produto. E aqui acaba a parte de matriz. Então o 5 volta para o menu anterior. E a última opção da calculadora é a análise combinatória. Então, vindo em análise combinatória, a gente tem permutação simples, arranjo simples, combinação e combinação simples. E a opção 4, que é para voltar para o menu anterior. Então, vindo em permutação, a gente digita o valor de n, vou colocar 5, e o número de permutações possíveis é 120, que seria como se fosse fatorial, né?
seria como se fosse não, né? Permutação é o fatorial do número. Então, o fatorial de 5, 120. Um arranjo simples. Então, a gente digita o valor de n, eu vou colocar 6, e o valor de k, que ele precisa ser menor que o 6, então eu vou colocar 3. Então, o resultado do arranjo simples é 1.0. E a terceira opção, que é a combinação simples. Então a gente digita o valor de n e, seguindo a mesma ideia da outra, o valor de k, que tem que ser menor que 8. Se eu digitar um valor maior, por exemplo, ele não vai ser possível calcular o número de permutação, porque o número 10 é maior do que o número 8. Então, voltando, ele volta para a tela anterior, então a gente tem que entrar aqui de novo. Então, vindo para 8, eu vou colocar um número menor agora, 2. Então, os números possíveis de combinação é esse daqui, né? Agora, voltando aqui para o menu, acabou a parte de análise combinatória, voltando ao menu anterior. E aqui cai na tela do menu principal de novo. Mas e se a pessoa, né, quer sacanear e coloca um número fora do intervalo? Então, eu vou colocar aqui 8, por exemplo. Ele me mandou uma mensagem, opção inválida, escolha uma das opções listadas. Né, porque não tem uma opção desse número, então ele me manda uma opção inválida. Agora eu volto, ele me joga para cá de novo. Então, entrando em somatório, eu vou fazer isso para todas as opções. Então, vindo em somatório, por exemplo, o cara digita 8 aqui que não tem uma opção. Então, a opção é inválida, né? Segue a mesma ideia da outra. Então, voltando na lógica proposicional, 10, por exemplo, opção inválida. Matrizes, 9. Então, opção inválida também. Bom, agora na análise combinatória, colocando um valor que está fora do intervalo, por exemplo, 6, ele me manda uma opção inválida, escolha as opções listadas, assim como os outros. Então, ele me manda continuar, ele volta aqui. Então, caso o usuário tente digitar alguma opção que não é válida, ele me retorna esse resultado, né? Então, não tem o perigo de acabar entrando em alguma tela em branco, nesse caso. Então, essa aqui é a nossa calculadora. Então, vou saindo aqui da calculadora. Aqui está uma parte do código, né? Eu vou mostrar, por exemplo, a parte da somatória aqui na primeira. Então, se o cara escolheu somatória, né, a opção 1, por exemplo, da somatória, né, que é a somatória na regra de J, que é igual a M até N, para a regra de J. Então, ele vindo aqui, eu defino as variáveis, né, que é M e N, as variáveis que eu vou usar, no caso aqui são M, N, J e I. Então, eu defino os valores para zero, para não dar qualquer problema no meio do código. Então, aqui é a parte que o usuário digita os valores, né, de M e N. Então, aqui eu coloco um for, que é para fazer a repetição. Então, essa parte é da sequência, né, para fazer a sequência. Então, eu faço o I receber o M, que é o valor de M, é da onde começa a sequência. Ele vai até o N, né, que é a sequência, por exemplo, lá de 3 até 7. Então, ele vai de 3 até 7 e vai salvando, mostrando o I, né, na tela. Ele mostra o número da sequência que você está indo e ele já vai somando na variável J o valor. Ele vai somando o que tem em J e vai adicionando mais o I, que é o que está rodando nesse momento. E no final eu mostro o resultado, como deu para ver lá. E na outra opção de somatória, que é para a regra de J, é menos J elevado a J mais 1, eu defino as mesmas variáveis da outra, só que dessa vez tem um resultado, para facilitar um pouquinho mais. Então, defino tudo como zero, para não dar qualquer problema. Recebo o valor de M de N. Faço a mesma coisa da outra, né? O I recebe o M para ir até o N. Então, para fazer a sequência de M até N, de 3 a 7. E o I++, que é para adicionando 1 cada vez que ele rodar. Então, o resultado recebe o pool. O pool é o quê? O elevado. O pool é o elevado daqui. Em C, o elevado, né, é pool. Então, o resultado ele recebe a elevação de menos I, que no caso seria o J lá da ideia, menos J e I mais 1. Né, que esse valor depois da vírgula é a elevação. Por exemplo, se eu colocasse, quisesse elevar ao quadrado, aqui eu colocaria 2.
Mas então, antes da vírgula é a base, que lá é o J, e elevado a I mais 1, que no caso seria J mais 1. Aí, para receber a soma dos valores, eu uso J, né? O J recebe o que já tem em J mais o resultado, que está aqui, o resultado que eu estou fazendo da elevação. E no final eu vou mostrando, né, o resultado da sequência na tela, para exibir a sequência que foi dada. E no final eu só mostro o resultado da somatória, que eu coloco J e é isso. Aqui a parte de lógica proposicional, e assim vai, né, até o final de tudo, que é a análise combinatória aqui no fim. Então, acho que é isso. Acaba por aqui a parte da aplicação. Espero que esteja tudo certo, não haja nenhum problema, né? E é isso. Obrigado pela atenção de quem está assistindo e até mais.